Olá, meu nome é Mariana Nunes Dutra, sou bolsista de iniciação tecnológica no Instituto de Ciências e Tecnologia de Alimentos na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, sob orientação do professor Alessandro de Oliveira Rios. O seguinte trabalho teve como objetivo avaliar o processo de desidratação da pimenta do gênero Capsicum chinense em diferentes temperaturas, através de modelagens matemáticas, avaliar a redução da atividade de água, umidade e realizar análise de cor. O cultivo de pimentas ocorre praticamente em todas as regiões do país e a crescente demanda do mercado tem impulsionado o aumento da área cultivada e o estabelecimento de agroindústrias, tornando o agronegócio de pimentas um dos mais importantes do país. Além do mercado interno, parte da produção brasileira de pimentas é exportada sob a forma de condimentos e temperos. As pimentas são consumidas frescas, processadas e utilizadas em diversas linhas de produtos na indústria. Espécies de pimenta do gênero Capsicum são popularmente conhecidas como pimentas e pimentões. Este gênero, originário do continente americano, é pertencente à família Solanaceae e apresenta ampla diversidade de espécies. Entre elas, a Capsicum chinense destaca-se pelo aroma acentuado dos seus frutos, além de ser uma importante fonte de vitamina C, carotenoides e vitamina E. A secagem de produtos agrícolas tem sido considerada de grande importância para a preservação de alimentos de todas as variedades, sendo o processo mais importante a fim de impedir o crescimento e multiplicação de micro-organismos que causam deterioração, prolongando assim a sua vida de prateleira. Esse procedimento reduz consideravelmente o peso e o volume, diminuindo custos com embalagem, armazenamento e transporte. Para a realização do projeto, foram utilizadas pimentas plantadas pela fazenda localizada na cidade de Montenegro, no Rio Grande do Sul, colhidas entre janeiro e fevereiro de 2012 e compradas in natura na Feira da Redenção em Porto Alegre. No Laboratório de Compostos Bioativos, no Instituto de Ciências e Tecnologia de Alimentos, os frutos foram mantidos refrigerados a 4 graus Celsius em embalagens fechadas até passarem pelos procedimentos seguintes. Retirou-se, então, o talo dos frutos, fez-se a sanitização por imersão em solução de hipoclorito de sódio a 100 ppm por 30 minutos e um corte vertical em cada pimenta. No laboratório de operações unitárias, foi utilizado um secador vertical de ar quente a temperaturas constantes de 50, 70 e 80 graus Celsius. As curvas de secagem foram obtidas pela pesagem da bandeja em intervalos de 15 minutos até a variação de peso menor que 1 grama. Os experimentos foram realizados em duplicata para as 3 temperaturas e a temperatura do secador foi monitorada ao longo do processo com auxílio de um termômetro manual com variação máxima de mais ou menos 2 graus Celsius. Durante a secagem das 3 temperaturas, retirou-se em torno de 5 gramas de amostra em cada ponto e estas foram armazenadas separadamente a 4 graus Celsius durante uma semana para a posterior análise de umidade em estufa regulada a 105 graus Celsius até o peso constante. A análise de cor foi realizada em colorímetro de Hunter, utilizando o sistema LAB, e as leituras foram realizadas em triplicata para as mesmas temperaturas de 50, 70 e 80 graus Celsius. Para as análises de atividade de água, foi utilizado um medidor portátil após a calibração com água destilada e solução supersaturada de cloreto de sódio e fez-se a leitura em triplicata de pimenta in natura e após as secagens. Foi verificado que o tempo de secagem dos frutos a temperatura constante de 50 graus Celsius foi de 300 minutos, enquanto que a temperatura de 70 graus Celsius foi de 210 minutos e, por fim, a temperatura de 80 graus Celsius foi em 180 minutos. Assim, com base nestas curvas, pode-se concluir que quanto maior for a temperatura de secagem, maior será a taxa de desidratação dos frutos. A umidade inicial dos frutos foi em torno de 86%, reduzindo até 38% para a secagem a temperatura de 50 graus Celsius, 15% a temperatura de 70 graus Celsius e 7% para 80 graus Celsius, como podemos observar nos 3 gráficos de umidade versus tempo. A determinação da atividade de água de um produto é essencial para sua qualidade, preservação e tempo de prateleira. Substratos com atividade de água inferior a 0,6 estão assegurados quanto à sua contaminação microbiana.
A partir de 0,65 começa a ocorrer a proliferação de micro-organismos específicos, sendo que até 0,75 somente alguns tipos microbianos podem se desenvolver. As pimentas in natura obtiveram uma atividade de água em torno de 0,9, o que propicia uma proliferação de diversos tipos de micro-organismos. Já as pimentas desidratadas apresentaram atividade de água em torno de 0,34, o que significa uma segurança do produto quanto a qualquer tipo de contaminação microbiana. O sistema LAB é um sistema de cor analisado com base em 3 eixos. L é o eixo da luminância, que refere-se à percepção humana à luminosidade. Para o preto absoluto, L igual a 0, enquanto que, para o branco absoluto, L igual a 100. A é o eixo que vai do verde ao vermelho, sendo menos 120 o máximo de verde e o mais 120 o máximo de vermelho. B é o eixo que vai do azul ao amarelo, sendo menos 120 o máximo de azul e mais 120 o máximo de amarelo. Na tabela a seguir, podemos observar os padrões dos 3 eixos com suas respectivas temperaturas. Utilizando o programa Estatística, percebemos que não houve significativa variação de cor da pimenta in natura em comparação à desidratada, bem como entre as 3 temperaturas das amostras secas. Assim, pode-se dizer que durante o processo de secagem dos frutos, mantiveram-se os padrões de cor para uma melhor aceitação do consumidor. A procura no mercado por produtos desidratados tem sido cada vez maior, tornando o dia a dia das pessoas mais prático, além de possuírem uma elevada vida de prateleira. Com o processo de secagem a temperatura de 80 graus Celsius, obteve um produto com atividade de água segura para o armazenamento, com aumento de vida de prateleira, sem indicar alterações significativas nos parâmetros de cor que poderiam levar a uma rejeição por parte do consumidor. Estão sendo feitas as modelagens exponenciais matemáticas empíricas para uma melhor relação entre o conteúdo médio de umidade e secagem. Está sendo desenvolvida uma barra de cereal com a pimenta desidratada e em seguida será realizada uma análise sensorial.